Liturgia do dia 24 de julho de 2023, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Memória de São Charbel Macluf, presbítero e monge. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairote, de fronte de Beel-Sefom. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes, e verei o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro do Êxodo, capítulo 15. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia, para mim, libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito,
Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O relato da saída dos hebreus do Egito é rápido, tal como foi a própria saída. Mas agora que chegamos ao momento culminante do Êxodo, a passagem do Mar Vermelho, os narradores detêm-se a referir pormenores. A travessia do Mar Vermelho é um salto geográfico, mas é, sobretudo, uma mudança de condição. Os hebreus passam da escravidão à liberdade. Por isso, este evento é proclamado no Credo. Deus tirou o seu povo do Egito. É celebrado na festa da Páscoa, é cantado na épica sagrada e é historiografado em Êxodo 14. O texto que hoje escutamos oferece-nos uma outra descrição da saída do Egito com elementos psicológicos magistralmente orquestrados. De um lado, o lamento do faraó por ter deixado partir os israelitas. Ficava sem a mão de obra barata para as construções que queria realizar. Por outro lado, a rápida decisão de os perseguir com um numeroso exército. O nosso texto acentua o fato de que o Senhor tinha endurecido o coração do faraó. A antiga teologia de Israel pensava que tudo quanto acontecia neste mundo fosse disposto por Deus. Portanto, também o propósito do rei do Egito contra os hebreus fazia parte do projeto de salvação, realçando o poder e a grandeza das obras divinas em favor do seu povo. O terror do povo ao ver-se perseguido pelo faraó e o medo de cair nas suas mãos suscita murmurações contra Moisés. Esquecendo a servidão, Israel idealiza o tempo vivido no Egito, deseja regressar e servir o faraó. Moisés tenta acalmar o povo, exortando a confiança em Deus, que já realizou tantas obras em seu favor. Não tenhais medo, permanecei firmes e vede a salvação que o Senhor fará para vós hoje. Finalmente, Deus entra em ação. Manda a Moisés levantar a vara e estender a mão sobre o mar, que se abre em dois e permite ao povo passá-lo a pé enxuto. No texto do Evangelho, a atitude dos doutores da lei e dos fariseus representa aquilo a que se poderia chamar racionalismo religioso. É a atitude daqueles que, para crerem, exigem acontecimentos sensacionais extraordinários. Jesus indigna-se com esta posição. Ele e a sua palavra são o sinal a acolher por aqueles que querem conhecer os mistérios do reino de Deus. Por isso, em Marcos, recusa outros sinais. Em Mateus, faz o mesmo ao lembrar o sinal de Jonas. Os ninivitas pagãos souberam reconhecer em Jonas um sinal de Deus e converteram-se. Os doutores da lei e os fariseus, nem o sinal da morte e da ressurreição do Filho do Homem haviam de reconhecer. É que um sinal de Deus só se compreende a partir da fé. E a fé não resulta de uma evidência, de um cálculo lógico, mas da disponibilidade para acolher o dom de Deus, que é o próprio Jesus. Os doutores da lei e os fariseus não tinham essa disponibilidade. Como poderiam compreender o sinal de Jesus, morto e ressuscitado? A rainha do sul fez uma longa viagem para ouvir Salomão, mas eles recusaram-se a escutar Jesus, que é muito mais do que Salomão, porque é a sabedoria e a palavra de Deus em pessoa.
o sinal definitivo de Deus para o mundo. As leituras de hoje falam-nos da cegueira, do fechar do coração e da mente diante das obras maravilhosas de Deus. Tanto no caso dos hebreus, como no dos escribas e fariseus, há um voluntário esquecimento, um fechar do coração diante daquilo que Deus e Jesus fizeram de extraordinário pelo povo. Trata-se de uma atitude de soberba, de autossuficiência, de recusa do modo de agir de Deus, nem sempre em sintonia com as normas definidas pela mente humana. O homem é sempre tentado de aprisionar a Deus, de lhe retirar a liberdade e de apenas aceitar o que vê e sente. Os hebreus, encurralados entre o mar e o exército egípcio, entram em pânico e começam a dizer coisas sem sentido. Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Não foi isto que te dizemos no Egito quando dizíamos: deixa-nos. Queremos estar ao serviço do Egito porque é melhor para nós servir o Egito do que morrer no deserto? Nas suas mentes não há solução para o terrível impasse em que se encontram, mas Deus encontra essa solução. O Senhor disse a Moisés: por que clamas por mim? Fala aos filhos de Israel e manda-os partir. A solução não está em voltar atrás, mas em avançar, em continuar a marcha, confiando em Deus. Também no nosso caminho encontramos obstáculos, dificuldades graves, e por vezes somos tentados a render-nos, a voltar atrás. Mas não é esse o pensamento de Deus. Quem olha para trás depois de colocar a mão no arado não é apto para o reino de Deus, diz Jesus. A solução não está em voltar atrás, ao mais cômodo, ao menos arriscado, mas em pedir ao Senhor que nos faça encontrar a sua solução. Pode ser uma solução inesperada, mas será sempre na direção do caminho que, por obediência à sua vontade, iniciamos. E não devemos exigir sinais como fizeram os fariseus de que nos fala o Evangelho. Deus deu aos israelitas no deserto sinais maravilhosos. Também os pode dar no nosso tempo, se tal for do seu agrado. Mas não nos compete exigi-los. Pedir sinais é muitas vezes um álibi para a nossa preguiça, para a nossa pouca vontade de acolher e realizar o projeto de Deus. A liturgia da palavra dá-nos uma lição de coragem e de confiança. Deus é forte e fiel. Ele chama-nos a avançar com Ele, que é capaz de transformar as dificuldades em ocasiões para mostrar a sua glória, a sua presença vitoriosa. Eu sou o Senhor, diz Deus a Moisés. De nós apenas pretende confiança total, abandono, tal como os pedia ao povo de Israel, para lhe dar a terra prometida. A soberba e a dureza de coração foram praga constante em Israel. Foram a cruz carregada por todos os profetas, a começar por Moisés. Cristo é o último destes enviados de Deus. A sua palavra ultrapassa imensamente a de todos os profetas anteriores. Procuremos ouvi-la para fortalecermos a nossa fé, renovarmos a nossa confiança e alcançarmos a salvação. Hoje a Igreja faz memória a São Charbel Macluf, presbítero e monge, sacerdote da ordem maronita libanesa, que em busca de uma vida de solidão austera e uma perfeição superior, retirou-se do mosteiro de Anaia, no Líbano, para uma ermida, onde serviu a Deus dia e noite em suprema sobriedade de vida, com jejuns e orações, chegando em 24 de dezembro para descansar no Senhor. Sua fama está ligada aos numerosos milagres atribuídos a ele após sua morte. Youssef Antum Macluf nasceu na aldeia de Becara-Cafra, Líbano, em 1828, provavelmente em 8 de maio, em uma família de camponeses.
ele morava com seus 4 irmãos em uma aldeia. Sua infância terminou cedo. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos, e sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, segundo o costume da Igreja Oriental. Para Youssef era sempre uma alegria ouvi-lo, como era falar dos 2 tios eremitas do Vale dos Santos. Para ele, esses homens eram super-heróis e queria seguir o exemplo deles, mas não pôde. Teve que ajudar a família como pastor aos 10 anos. Porém, passava todo o tempo livre rezando em uma caverna, um destino de peregrinações, hoje chamada a Gruta do Santo. Em uma noite, ele ouviu a voz do Senhor a chamá-lo, particularmente insistente. Maifuk. Era 1851 e ele tinha 23 anos. Em poucos meses, tornou-se monge da ordem maronita libanesa e mudou seu nome para Charbel, que em siríaco significa a história de Deus. Ele foi transferido algumas vezes, estudou teologia com assiduidade e cuidou dos pobres e doentes em obediência às missões que lhe foram gradualmente confiadas, incluindo o trabalho no campo, mas é a oração e a contemplação que ele prefere. Em 1875, Frei Charbel sentiu-se pronto para viver de acordo com a regra dos eremitas da ordem maronita, que previa os monges divididos em pequenas comunidades de até 3. Para ele, é como um segundo nascimento. Pode trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos referem-se ao monge zeloso, muitas vezes encontrado rezando de braços abertos numa cela muito pobre, da qual sai apenas para celebrar a missa ou quando lhe é expressamente ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, que Charbel sentiu-se mal no momento da elevação. Depois de uma agonia de 8 dias em que os outros monges o ouviam rezar e na qual ele continua a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos. Ele morreu em 1898, mas a morte, como sabemos, não é o fim. Depois de alguns meses, maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges juram ver o túmulo de Frei Charbel iluminado por luzes não naturais durante a noite. Um dia, o túmulo, foi aberto e seu corpo encontrado intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. E isso acontecera mais 2 vezes, quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. Durante o último reconhecimento, em 1950, seu rosto foi impresso em um pano, e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Espalha-se a fama de santidade deste pequeno monge silencioso que começa a ser invocado, e por sua intercessão multiplicam-se as curas milagrosas. A Igreja já não tem dúvidas. É Paulo VI quem o beatifica e depois o canoniza. Assim, o recorda. Ele pode fazer-nos compreender, no mundo fascinado pelo conforto e pela riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, da ascese, para libertar a alma na sua ascensão a Deus. Após a beatificação, o corpo de Frei Charbel já não escorria. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Charbel e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Oração. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Charbel, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.